Bom, pessoal, então retomando a análise do controle difuso exercido incidentalmente a partir de ações concretas no âmbito dos tribunais. Nós vimos a regra constitucional, a regra da reserva de plenário, do full bench, do chamado en banc. Vamos agora ao que estabelece o Código de Processo Civil quanto ao procedimento a ser adotado na arguição incidental de inconstitucionalidade. Esse procedimento vem regulado lá no CPC, no artigo 948, 949 e 950. Vamos até lá? Código de Processo Civil traz todo o procedimento a ser seguido no caso de arguição incidental de inconstitucionalidade em segunda instância, nos artigos 948 ao 950. Veja o que diz lá no artigo 948. Arguída em controle difuso, aqui já é o destaque. Então, arguída em controle difuso, a inconstitucionalidade da arguição de inconstitucionalidade incidental em controle difuso. De lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou Câmara, ao qual competir o conhecimento do processo. Como eu venho repetindo para vocês, o órgão fracionário, turma ou Câmara, tem competência para analisar a arguição incidental de inconstitucionalidade. O que ele não tem, ao menos pela primeira vez, também faço esse destaque, é competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, a arguição incidental de inconstitucionalidade, ela vai ser submetida à turma ou Câmara de Tribunal, ao órgão fracionário do tribunal competente para examinar aquela respectiva ação, aquele respectivo recurso. Então, novamente, arguído em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público, como custos legis, e as partes, submeterá a questão à turma ou Câmara, a qual competir o conhecimento do processo, da ação, em caso de competência originária, ou eventualmente do próprio recurso. 949. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se a turma ou Câmara, se o órgão fracionário rejeitar a arguição, entendendo que o ato é constitucional, prossegue no julgamento. Então, se o órgão fracionário, se a turma ou Câmara entender que o ato é constitucional, rejeita a arguição de inconstitucionalidade, prossegue no julgamento. Então, 949, inciso 1, rejeitada a arguição, prosseguirá o julgamento. Agora, inciso 2. Acolhida a arguição, a questão será submetida ao pleno do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Como falado, portanto, se o órgão fracionário, turma ou Câmara, vislumbrarem uma inconstitucionalidade, o que ele faz? Ele suspende o processo e remete a arguição incidental de inconstitucionalidade ao pleno ou órgão especial, se houver, do respectivo tribunal. É a chamada cisão funcional de competência no plano horizontal. Órgão fracionário, competente para exercer o controle, competente, inclusive, para declarar a constitucionalidade, agora não tem competência para a declaração de inconstitucionalidade. Essa competência é reservada. Olha lá, reserva de plenário. Então, a competência para a declaração de inconstitucionalidade ela é conferida, tendo em conta o 97 da Constituição, ao pleno ou órgão especial do respectivo tribunal. Então, admitida a arguição, se o órgão fracionário vislumbrar uma inconstitucionalidade, suspende o processo, remete a arguição incidental ao pleno ou órgão especial do tribunal. Agora, muita atenção com o parágrafo único do 949. Eu disse para vocês que, ao menos pela primeira vez, é necessário que a declaração de inconstitucionalidade seja proferida pelo pleno ou órgão especial do tribunal. Mas eu também destaquei para vocês que o julgamento feito pelo pleno ou órgão especial do tribunal,
ele é quase objetivo. Por que quase objetivo? Porque ele é suscitado, ele nasce a partir de um processo subjetivo, ele nasce a partir de uma ação concreta, mas ele se objetiviza ou se objetiva. Então ele nasce a partir de uma ação concreta e se abstrativiza. Então você teria aqui um exemplo no parágrafo único do 949 de abstrativização da declaração de inconstitucionalidade proferida a partir de ações concretas. Por que de abstrativização? Porque o julgamento, como dito, feito pelo pleno órgão especial, é um julgamento objetivo, onde se analisa apenas a compatibilidade de lei ou ato normativo em face da Constituição. O pleno órgão especial não faz análise quanto ao caso concreto, que está lá suspenso no pleno ou no órgão especial. Então, se ele faz uma análise aqui objetiva, a decisão ali proferida quanto à declaração de inconstitucionalidade, ela passa a ter um efeito objetivo, não se limitando às partes daquele processo em que a decisão foi proferida. Então vai ocorrer aqui uma abstrativização dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade proferida pelo pleno ou órgão especial do tribunal. E por que isso? Porque em futuros processos não será necessário que a turma ou câmara, o órgão fracionário, remeta novamente aquela questão constitucional já decidida pelo pleno ou órgão especial do tribunal. Então, por exemplo, tem lá o primeiro processo. João e Maria são as partes do primeiro processo. Estão litigando. Decidido lá em primeira instância. Uma das partes não fica satisfeita, recorre. Recurso vai ao órgão fracionário do respectivo tribunal, vai a uma turma ou câmara. É suscitado ali um incidente de inconstitucionalidade, ou foi suscitado ainda em primeira instância, não importa, pode ser suscitado diretamente em segunda instância, é suscitado um incidente de inconstitucionalidade, arguição incidental de inconstitucionalidade. O órgão fracionário vislumbra uma possível inconstitucionalidade. Suspende o processo. Remete a arguição incidental ao pleno órgão especial. Estou falando aqui na primeira ação do primeiro processo. Submete a arguição incidental ao pleno ou órgão especial do tribunal. Pleno órgão especial examinando o incidente de inconstitucionalidade, apenas ele. Não faz qualquer análise quanto ao caso concreto. Examina apenas a compatibilidade entre a respectiva lei, ato normativo e a Constituição, declara o ato inconstitucional. Declara a lei ou ato normativo incompatível com a Constituição. Devolve agora a arguição incidental decidida ao órgão fracionário. O órgão fracionário vinculado àquela decisão, veja, no primeiro processo está vinculado, tá? Vinculado àquela decisão, prossegue o julgamento examinando o caso concreto. Primeira ação se encerra. Agora eu tenho um segundo processo. Pedro e Paula. Litigando lá em primeira instância, você tem uma decisão. Recurso. Recurso vai ao órgão fracionário, turma ou câmara do tribunal. É suscitado o incidente de inconstitucionalidade quanto à possível inconstitucionalidade da mesma lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo pleno órgão especial naquele primeiro processo. O que pode agora fazer a turma ou câmara? Pode pegar aquela primeira decisão do pleno órgão especial que declarou inconstitucional aquela lei ou ato normativo e trazer para esse processo. Não sendo necessário remeter a questão novamente ao pleno ou órgão especial. Então perceba que aquela primeira decisão do pleno órgão especial quanto à declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, ela vai produzir efeito agora em um segundo processo. Aquela primeira decisão não vai se limitar às partes daquele processo a partir do qual ela foi proferida. Mas nós temos aqui uma pequena divergência na doutrina. Alguns autores entendem que essa decisão, lá proferida pelo pleno órgão especial na primeira ação, no primeiro processo, ela não vincula futuros processos. Não tem efeito vinculante. Pode sim o órgão fracionário de futuros processos utilizar aquela decisão. Mas ele pode discordar daquela decisão e declarar o ato constitucional. Aí vai ser necessário
que a questão volte novamente para o pleno órgão especial, que aí vai reformar aquela decisão do órgão fracionário quanto à questão constitucional. Já uma segunda corrente entende que, decidido pelo pleno órgão especial do tribunal, vai vincular os demais órgãos jurisdicionais vinculados ao próprio tribunal. Vai vincular futuras decisões quanto à declaração de inconstitucionalidade. Professor, e se o pleno órgão especial, lá naquela primeira decisão, declarou constitucional? Em um futuro processo, o órgão fracionário não pode declarar inconstitucional? Declarar constitucional? Pode. Inconstitucional, não. Ele vai ter que suspender e remeter ao pleno órgão especial, pois você não tem ainda uma primeira decisão do pleno órgão especial declarando a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vamos ao que dispõe o Código de Processo Civil. Veja novamente, inciso 2 e parágrafo único do 949. Se a arguição for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu respectivo órgão especial onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então, se já houver uma declaração de inconstitucionalidade do pleno órgão especial do respectivo tribunal ou, por óbvio, do Supremo Tribunal Federal, não é necessário a aplicação da regra da reserva de plenário. O órgão fracionário, turma ou Câmara, podem se valer daquela decisão do pleno órgão especial do tribunal ou do próprio STF e, desde logo, julgar o caso concreto a partir da questão constitucional já decidida pelo pleno órgão especial do tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja que nós temos aqui uma abstrativização. Uma abstrativização por via legal, não por mutação constitucional. Uma abstrativização por via legal. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil diz que declaração de inconstitucionalidade proferida a partir do controle difuso incidental, quando a manifestação se der no âmbito do pleno órgão especial do tribunal ou do próprio STF, ela não se limita àquele processo a partir do qual a decisão foi proferida. Ou seja, os efeitos são abstrativizados ou objetivados. E a finalidade aqui é garantir segurança jurídica, previsibilidade, tendo em conta já ter uma decisão do respectivo pleno órgão especial ou do Supremo Tribunal Federal. Principalmente do Supremo, a quem cabe a última palavra quanto ao controle de constitucionalidade, quanto à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Você vai acabar uniformizando o próprio entendimento, pois o ato declarado inconstitucional não é inconstitucional apenas para Bruno, é inconstitucional também para Maria, para José, para Antônio. Economia processual, celeridade, não precisa ficar repetindo a questão, levando a questão ad eterno a julgamento pelo pleno órgão especial do tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal. O 950 prossegue. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstas no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. A parte legitimada propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. E parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, ou despacho recorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Amicus curiae. Então é fácil aqui percebermos que o parágrafo 1º, 2º e 3º do 950 foram estabelecidos exatamente porque a decisão do pleno órgão especial ou do STF passa a produzir efeito em outros processos.
não alcança apenas as partes daquele processo a partir do qual a decisão foi proferida. Então há uma abstrativização. E exatamente por haver essa abstrativização, é que os responsáveis pela edição do ato se manifestam, assim como fazem a ADI. É que aqueles legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade também podem se manifestar. Também pode haver manifestação do amicus curiae. Por quê? Porque a decisão do Pleno Órgão Especial do Tribunal e principalmente do Supremo Tribunal Federal não vai se limitar, repito, às partes daquele processo a partir do qual a decisão foi proferida. Você vai ter uma abstrativização. A decisão, ou os efeitos da decisão quanto à questão constitucional, ela vai além daquele processo, alcançando futuras ações, alcançando futuros processos, inclusive dispensando a regra da reserva de plenário. E o STF já se manifestou quanto à constitucionalidade desse dispositivo do Código de Processo Civil que dispensa, em futuros processos, a aplicação da regra da reserva de plenário. Assim, a turma ou Câmara a qual cabe o processo examina o incidente, entendendo que o ato normativo impugnado é compatível com a Constituição, ou seja, constitucional, rejeita a arguição incidental de inconstitucionalidade, declara a constitucionalidade da lei ou ato normativo atacado e prossegue no julgamento do processo. Não há necessidade de se remeter à arguição incidental de inconstitucionalidade ao pleno ou órgão especial do tribunal. Em outros termos, a declaração de constitucionalidade, na segunda instância, não é de competência exclusiva do pleno ou órgão especial, cabendo também aos órgãos fracionários, turma ou Câmara de tribunal. Contudo, caso o órgão fracionário vislumbre algum vício, alguma inconstitucionalidade, por maioria dos votantes, acata o incidente, lavra o acórdão, suspendendo o processo e remete à arguição incidental de constitucionalidade, o incidente de inconstitucionalidade ao pleno órgão especial do tribunal, aplicável à regra da cisão funcional de competência no plano horizontal. Em outras palavras, deverá a turma ou Câmara lavrar o acórdão e suspender o julgamento da causa, remetendo ao pleno órgão especial do tribunal somente grife. Então, remetendo somente o incidente. Artigo 949, inciso 2. Atenção, pois a decisão do órgão fracionário que acolhe a arguição incidental de inconstitucionalidade, a arguição incidental de inconstitucionalidade, poderá ser por decisão de maioria simples da turma ou Câmara. O quórum de maioria absoluta é exigido para a declaração de inconstitucionalidade. Então, repito, a decisão do órgão fracionário que acolhe o incidente pode se dar por maioria simples. A declaração de inconstitucionalidade é que exige maioria absoluta. Muito cuidado com isso. O incidente só será, portanto, necessário para que se proclame, como já dissemos, a inconstitucionalidade, pois as normas, leis e atos normativos são presumidamente constitucionais, não havendo razão para se exigir manifestação do plenário ou órgão especial do tribunal para confirmar tal presunção, deixando consignado que o tribunal não está vinculado à causa petente, sendo questão de direito e não se confundindo com um pedido. Poderá ser utilizado parâmetro diverso do supostamente apontado como violado. Assim, a causa de pedir é aberta, tá? Então, se na arguição de inconstitucionalidade, por exemplo, aquele que alegou que suscitou a arguição incidental diz que a lei X viola o artigo Y da Constituição, o tribunal pode apreciar, por óbvio, apenas a lei X, tá? Ou, eventualmente, uma outra lei que seja necessária para julgamento do caso concreto, tá? Que seja necessária para julgamento do caso concreto. Tem que ser necessário para julgamento do caso concreto. Do contrário, não pode. Mas pode analisar a constitucionalidade dessa lei ou ato normativo em face de outro artigo da Constituição que não aquele apontado por quem suscitou o incidente. Assim, por se tratar de questão de direito, o órgão jurisdicional pode de ofício examinar a compatibilidade de lei ou ato normativo, tenha sido ou não suscitado pela parte, tenha sido ou não suscitado pelo Ministério Público, então ele pode, o órgão jurisdicional, fazê-lo de ofício, desde que necessário para julgamento da causa. Tá? Então ele não está vinculado à causa
petente, tá? Pode fazer esse exame de ofício, inclusive com parâmetro diverso daquele apontado, eventualmente como supostamente violado, por quem suscitou a arguição incidental. Então, voltando, importante deixar destacado que o tribunal não está vinculado à causa petente, sendo questão de direito, e não se confundindo com o pedido. Poderá ser utilizado parâmetro diverso do supostamente apontado como violado. O incidente tem por finalidade transferir a outro órgão jurisdicional do mesmo tribunal a competência funcional para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Admitido o incidente, ocorrerá a cisão funcional de competência no plano horizontal. Se não for admitido o incidente, não tem essa cisão funcional de competência. Então, admitido o incidente, ocorrerá a cisão funcional de competência no plano horizontal. O órgão fracionário permanece competente para julgar o mérito, para julgar a questão principal e demais questões que não tenham sido suscitado qualquer incidente. E o pleno ou o órgão especial são competentes para declarar a inconstitucionalidade da norma, da lei ou do ato normativo. Note que o julgamento pelo pleno, como nós falamos aqui, será exclusivamente de direito, em torno da questão constitucional, afastando-se matérias de fato ou outras matérias de direito. Não será analisado o caso concreto, apenas examinado o incidente de inconstitucionalidade. O caso concreto, o mérito daquele processo e outras questões não encampadas pelo órgão fracionário, mesmo constitucionais, não são objeto de análise pelo pleno ou órgão especial. Razão pela qual a causa petende, como falado, é aberta para o plenário ou órgão especial, assim como na via abstrata. Podemos afirmar que o julgamento do incidente no pleno é objetivo, quase em abstrato, embora tenha sido suscitado a partir de um processo subjetivo de parte, de uma ação concreta. Razão esta que justifica o fato de a decisão plenária não se limitar ao caso concreto em que foi levantada pela primeira vez. Parágrafo único do artigo 949 do CPC. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao pleno ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Vamos ver a decisão do STF. Havendo decisão anterior do plenário do STF ou do respectivo tribunal, portanto, não se aplica a regra do full bench da reserva de plenário. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário, na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste tribunal. Esse incidente, portanto, admitido esse incidente, levado a questão ao pleno órgão especial, ele vai ter natureza objetiva. Mas muita atenção, vai ser devolvido após a decisão do pleno órgão especial ao órgão fracionário para julgar o caso concreto. Então você vai ter ali uma decisão do órgão fracionário subjetivamente complexa, porque a decisão do pleno vai ser incorporada à futura decisão do órgão fracionário que julga a questão principal. Como já destacado, cuida-se de incidente processual de natureza objetiva, a exemplo dos julgamentos em ADI ou ADC, pois o que se analisa é a compatibilidade de lei ou ato normativo em face da Constituição. Julgado o incidente pelo pleno, o processo retorna à turma ou câmara de origem, que prossegue no julgamento do processo, da causa, agora vinculado, vinculação horizontal, pela decisão do pleno órgão especial, seja pela inconstitucionalidade, que exige código de maioria absoluta, primeiro número acima da metade do total dos membros do Tribunal Órgão Especial, ou pela constitucionalidade. Como dizia o saudoso mestre Barbosa Moreira, a decisão do pleno órgão especial sobre a questão incorpora-se no julgamento do recurso ou da causa como premissa inafastável. Intuitivo, portanto, que a decisão do pleno ou órgão especial de tribunal que resolver o incidente, seja pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, vincula o órgão fracionário no caso concreto. É o efeito intraprocessual. A referida decisão do pleno ou órgão especial do tribunal
resolvendo o incidente, não faz coisa julgada. Esse aqui também é um destaque importante, tá? Então, a decisão do pleno ou órgão especial do tribunal quanto ao incidente não faz coisa julgada. A decisão do pleno ou órgão especial no incidente se incorpora à decisão final a ser proferida pelo órgão fracionário. Nós temos, portanto, nesses casos, decisão, julgamento subjetivamente complexo ou decisão subjetivamente complexa. A decisão, portanto, do pleno órgão especial, do pleno do órgão especial, quanto à arguição incidental de inconstitucionalidade é irrecorrível. Temos aqui uma pequena divergência que eu vou trazer para vocês, mas a decisão ela é irrecorrível. Ela vai ser incorporada à decisão a ser proferida pelo órgão fracionário e recorre-se da decisão proferida pelo órgão fracionário. Mas vamos aqui a um pequeno destaque. A decisão proferida pelo pleno ou órgão especial, portanto, é irrecorrível. Recorre-se da decisão final, que é do órgão fracionário, da turma ou câmara. Súmula 513 do STF. A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas, que completa o julgamento do feito. Mas, como destacado, existe uma pequena divergência na doutrina processualista. Primeira corrente, Batista diz que a repercussão sobre as partes somente ocorrerá com a decisão da Câmara ou turma, porque a decisão do Tribunal Pleno é apenas normativa e não definitiva, encerrando a lide. Não seria, portanto, admissível embargo de declaração da decisão do Pleno ou órgão especial do Tribunal. Então, para Batista, não cabe sequer embargo de declaração. Já em sentido contrário, admitindo os embargos de declaração da decisão do Pleno ou órgão especial, José Levi, Barbosa Moreira, Didier e o próprio STF. José Levi, em estudo sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade, afirma que, a rigor, não há parte do incidente de arguição de inconstitucionalidade, como é da índole dos processos objetivos de aferição em abstrato de constitucionalidade, dado que não há direitos subjetivos contrapostos, mas o interesse maior do ordenamento jurídico espancar dúvidas quanto à constitucionalidade de determinado ato normativo. Então, alguns admitem embargo de declaração da decisão do Pleno Especial, outros não admitem. Trouxe para vocês as posições que merecem destaque. Mas prosseguindo aqui. Como dito, cuida-se de incidente processual de natureza objetiva. A exemplo dos julgamentos em ADI ou ADC. Portanto, em razão dos argumentos expostos, havendo decisão anterior do Pleno do Tribunal ou do STF, o órgão fracionário não submeterá novamente a questão ao plenário ou ao órgão especial, parágrafo único do 949 do CPC. A decisão, portanto, do Pleno do Tribunal, do órgão especial ou do STF funciona como precedente obrigatório, não se limitando ao caso concreto em que foi suscitada. Essa decisão, olha lá, terá efeito vinculante. Para o respectivo tribunal, os juízes vinculados ao mesmo. Será paradigma, leading case, para os demais feitos em trâmite no tribunal que envolvam a mesma questão. 927 do Código de Processo Civil, inciso 5. Os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. O incidente de arguição de inconstitucionalidade é, assim, um procedimento de formação concentrada de precedente obrigatório. Como dito, já destacado para vocês, alguns afirmam que não haveria esse efeito vinculante, por exemplo, Alexandre Câmara, mas a posição que tem prevalecido, inclusive por disposição expressa do Código de Processo Civil, é que vincula sim. Tem força de precedente obrigatório. Como já destacado, em razão dos efeitos serem objetivos, é que se admite, a exemplo das ações de controle abstrato, manifestação do amicus curiae, ou dos responsáveis pela edição do ato e dos legitimados, a propositura das ações do controle concentrado abstrato. Como diz lá,
Remetida a cópia do acordo a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. A parte legitimada propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer juntada de documentos. E parágrafo 3º. Previsão aqui do amicus curiae. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho recorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Por se tratar de controle de constitucionalidade, assim como em primeira instância, deve ser observado alguns princípios constitucionais ao se exercer esse controle. Entendemos que, por se tratar de controle de constitucionalidade, deve o julgador atender aos princípios elencados abaixo, principalmente por se tratar de atribuição de órgãos colegiados, devendo-se evitar decisões monocráticas, mesmo em liminares, que devem, se possível, serem submetidas ao colegiado. Vamos aqui aos seguintes princípios. 1. Presunção de constitucionalidade das leis. Parte do pressuposto que aquele ato, editado pelo legislador ou até mesmo pelo Poder Executivo, é compatível com a Constituição. Presunção essa, lembrando, que não é absoluta, é relativa. 2. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Deve o órgão julgador, também, se possível, dar preferência àquela interpretação que compatibilize o ato com a Constituição, evitando eventual declaração de inconstitucionalidade. 3. Princípio da motivação exaustiva das decisões em controle de constitucionalidade, dever de motivação. 4. Princípio do self-restraint, autocontenção. 5. Princípio da separação de poderes. 6. Princípio da presunção de legitimidade do legislador. 7. Princípio da colegialidade. E 8. Princípio da segurança jurídica. Dessa forma, se diminui o número de atos declarados inconstitucionais, mantendo o maior equilíbrio entre as funções constitucionais, buscando antes a preservação da norma e só quando não for possível, justificável constitucionalmente, tal compatibilização, proceder-se-á à declaração de inconstitucionalidade. Cuida-se de reforçar as instituições, inclusive o STF, órgão jurisdicional colegiado. Para fecharmos esse bloco, cabe ainda uma questão final. Como falado, a questão constitucional pode ser levantada de ofício, cabendo ao relator, ao revisor ou a qualquer membro do respectivo órgão, desde o início do julgamento até o encerramento. Leia-se até a proclamação do resultado pelo presidente. Código de Processo Civil, 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. O saudoso Barbosa Moreira, dos maiores processualistas, não apenas do Brasil, mas do mundo, advertia, sempre de forma direta e objetiva, que a arguição feita pela parte ou pelo Ministério Público antes da sessão de julgamento será nesta submetida ao órgão fracionário pelo relator. Então veja aqui, a arguição feita pela parte ou pelo Ministério Público, hein? Antes da sessão de julgamento, será nesta submetida ao órgão fracionário pelo relator, não se confundindo tal hipótese com a arguição levantada de ofício pelo relator na sessão de julgamento. Nós agora vamos fechar esse bloco, já voltamos prosseguindo ainda no estudo do controle difuso e incidental, exercido a partir de ações concretas em segunda instância. Já voltamos.